Ou la personne qui parle à ton nom, o intérprete, l'interprète. unge também a sala, Ou aussi la salle. que a tua presença enche esse lugar, Que ta présence puisse remplir ces lieux. tira tudo que é contrário de teu nome, Enlève tout ce qui est contraire à ton nom. forças malignas, Les forces malignes, forças negativas, les forces négatives. em nome de Jesus Au Cristo, nom du Seigneur tira Jésus-Christ. isso de nós, Enlève ça de nous. nos dá entendimento espiritual, Donne-nous l'entendement que nós spirituel. tudo podemos ouvir a tua Pour palavra, que nous tous nous puissions que vai entendre nos ta parole. ajudar para nosso Qui andamento. peut nous aider dans notre marche. Abençoa cada um de nós. Bénis chacun d'entre nous. Até ao fim, queremos ver mesmo a tua presença. Et que nous puissions voir ta Em présence. nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Amém. Amen. Deus vos abençoe muito. Que Dieu vous bénisse Pode beaucoup. sentar. Vous pouvez vous asseoir. Eu disse que vamos começar a estudar esse livro, Je dis que nous allons commencer à étudier ce mas livre. próxima semana não vou estar. Mais la semaine prochaine, je ne Vamos serai pas cortar là. pouco, acho que próxima semana, mas vou voltar. Quando voltareis, vamos continuar com isso. Quand je vais rentrer, après nous allons continuer. Yeah. E a introdução Et l'introduction deste livro de ce livre, é grande livro da Bíblia Sagrada, Você ou tem- da mensagem do último tempo. c'est un grand livre du message du temps de la fin Fala da revelação de Jesus Cristo. qui parle de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Amém? Nós vimos que essa revelação não é revelação de João. Nous avons vu que cette révélation, ce n'est pas la révélation de Jean. João é só a pessoa que Deus usou para escrever esse livro. Jean, c'est simplement une personne que Dieu a utilisée pour écrire ce livre. Esse livro não é o livro de João. Ce livre-ci, ce n'est pas de Jean. É o único livro que Jesus escreveu. C'est l'unique livre que Jésus a écrit. O autor deste livro é Jesus Cristo. Et l'auteur de ce livre, c'est Jésus-Christ. Ele é dono desse livro. C'est lui le propriétaire de ce livre. Ele que escreveu esse livro. C'est lui qui a écrit ce livre. Ele só usou João Il a simplement utilisé Jean, simplement. só para escrever. Simplement pour écrire. Mas quem que é autor do livro é Jesus Cristo ele Mais próprio. l'auteur de ce livre, c'est Jésus-Christ lui-même. É por isso nós chamamos a revelação de Jesus Cristo. C'est pour cela que nous l'appelons la révélation de Jésus-Christ. E a revelação, Et la révélation, origem dessa palavra, a revelação, l'origine de ce mot révélation, vem da palavra grega, vient de grec, que significa apocalipse, qui signifie apocalypsis, que se diz apocalipse, qui se dit apocalypsis, que significa fazer descobrir, qui signifie découvrir. que quando algo está escondido, Quand quelque chose est caché, não está a ser reconhecido ou ninguém conhece, ou bien personne ne connaît cela, ele está cobrido, et c'est couvert, e quando vem para desvelar aquela coisa, et quand Dieu vient pour dévoiler cette chose-là, nós dizemos para descobrir a coisa que está escondida, pour voir la chose qui est cachée là-dedans, é ali que podemos chamar a revelação. et c'est là que nous appelons la révélation. A revelação serve a descobrir uma coisa que estava escondida. La révélation sert à découvrir une chose qui était cachée. Quando está escondido, Quand c'est caché, não está revelado, c'est pas révélé. aí não tem ninguém que pode conhecer aquele que está aí dentro. Alors il n'y a personne qui connaît ce qui est là-dedans. Deve se esconder Et no se tempo cache direito, no tempo de Deus. dans le temps de Dieu. Ela vem para desvendando a coisa. Il vient pour dévoiler la chose. Como está a vedação, C'est comme il y a cette védation, cette parcelle. faz a vedação do quintal. Il y a cette parcelle qui est clôturée. Lá dentro estão a construir uma casa. Et là-dedans, on construit une maison. As pessoas que estão fora não sabem o que está se fazer lá Et dentro. les gens qui sont là dehors ne savent pas ce qui se passe à Estão l'intérieur. passar só na rua, Ils passent seulement là dans la rue. mas estão ver que aqui dentro tem trabalho que está se fazer. Mais ils voient qu'il y a une œuvre qui se fait là-dedans. E quando chega o momento, Et quand le moment arrive, o trabalho acabou, le travail est terminé. o que vão fazer? Et qu'est-ce qu'ils vão faire? Vão desvendando
a vedação que estava fora, Ils vont enlever la clôture qui était dehors para que as pessoas possam ver o que trabalho estava a se fazer lá dentro. pour que les gens voient enfin quel est le travail qui était fait là-dedans. Amém? Isso chama também a revelação. Et ça aussi nous appelons la révélation. É assim que Deus se fez se conhecer assim. Et Dieu s'est fait connaître. Segundo o dicionário Webster, Selon le dictionnaire Webster, ele disse quando Deus está se fazer conhecer, il dit que quand Dieu se révèle ou bien se fait connaître, e ali que a gente disse a revelação, et là on dit c'est la révélation o Apocalipse. ou Apocalypse. Amém. A revelação, La révélation, tudo por Deus passa por revelação. tout avec Dieu passe pour une révélation. Sem a revelação, Sans la révélation, você nunca vai conhecer Deus. toi tu ne connaîtras jamais Dieu. Tudo é a revelação. Tout c'est la révélation. Você pode ter escritas, Toi tu peux avoir des écrits, mas se não tem a revelação, mais si tu n'as pas la révélation, nunca vai ver aonde que Deus está. jamais tu ne sauras pas là où Dieu se trouve. É por isso este livro C'est pour ça que ce livre, não pode ser interpretado ça ne peut pas être interprété pelo intelectualismo. pour un intellectualisme. Isso deve ser interpretado pelo Espírito Santo ele próprio. Ça, c'est le Saint-Esprit lui-même qui doit interpréter cela. Porque a revelação Parce que la révélation, é a força, c'est la force, única maneira de Deus c'est l'unique manière de Dieu de comunicar os seus pensamentos ao seu povo. de communiquer ses pensées à son peuple. Se Deus não se revela, Si Dieu ne se révèle pas, agora o povo também não sabe o que fazer. alors le peuple aussi ne saura pas quoi faire. É a única maneira. C'est la seule manière. O apóstolo Pedro, Et l'apôtre Pierre, para conseguir ver que o batismo é o nome do Senhor Jesus, pour arriver à connaître que le baptême c'est au nom de Jésus, se você lê na Bíblia Sagrada, si tu lis dans la Bible sacrée, está escrito, c'est écrit, vai ir ao mundo inteiro, allez dans le monde entier, batiza o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. baptisez au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Está escrito assim. Et ça, c'est bien écrit comme ça. Amém. Amen. Mas quando a revelação vem Mais quand la révélation vient a Pedro, à Pierre, ninguém lhe falou. personne ne l'a Ele que dit. tinha a chave da vida eterna. C'est une clé de la vie éternelle. Ele que tinha a chave C'est lui qui avait la clé da vida eterna. de la vie éternelle. O que ele fez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Au lieu de baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ele vai batizar o nome do Senhor Jesus Cristo. il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aonde que ele encontrou isso? Où est-ce qu'il a trouvé cela? Porque ninguém ainda foi batizado no nome de Jesus. Et personne n'avait pas été encore baptisé au nom de Jésus. Isso foi a revelação. Ça a été une révélation. Amém. Se você foi naquele tempo, Si tu étais dans ce temps-là, você podia dizer: toi tu pouvais dire, isso é errado, oh ça c'est faux, isso é do diabo. ça c'est du diable. Está escrito aqui, Et c'est écrit ici, assim preto sobre branco, noir et blanc. que está escrito: C'est bien écrit. o batismo Le baptême, está no nome do Pai, c'est au nom du Père e do Filho et du Fils e do Espírito Santo. et du Saint-Esprit. Não tem nenhuma escritura Il n'y a pas une écriture que diz que deve se batizar no nome do Senhor Jesus. qui dit qu'on doit baptiser au nom de Jésus. É a revelação. C'est la révélation. O nome do Pai, Le nom du Père e do Filho et du Fils e do Espírito Santo et du Saint-Esprit, é o nome do Senhor Jesus c'est Cristo. le nom du Seigneur Jésus. O Pai não é nome, Papa, Père, c'est pas le nom. o Filho não é nome, Le Fils, c'est pas un nom. o Espírito Santo não é nome. Saint-Esprit, c'est pas un nom. Mas o que é que se passa? Mais qu'est-ce qui se passe? Quando a revelação vem, Quand la révélation vient, isso transmite a escritura numa outra dimensão. ça transmet l'écriture dans une autre dimension. E por isso você pode ter escrituras, C'est pour ça que tu peux avoir des écritures, mas você está errado. mais tu es dans le faux. E outro tem a revelação, Et l'autre a la révélation, esse que está no caminho. et il est dans le bon chemin. Eu gostaria de ter a revelação, Moi, je voudrais avoir la révélation que é a escritura. que avoir des écritures. Se você vai na Bíblia Sagrada, Si tu vas dans la Bible sacrée, o Abel, Abel, aonde que ele encontrou où est-ce qu'il a trouvé que devemos adorar e matar um animal? qu'on doit adorer en tuant un animal?
Não tinha escritura naquela altura. Il n'avait pas une écriture dans ce temps-là. Mas é a revelação. Mais c'était la révélation. Naquela revelação, Dans cette révélation, e Deus gostou de Abel Dieu a aimé Abel e negou a oferta de Caim. et il a refusé l'offrande de Caïn. Amém. Tudo é a revelação. Tout, c'est la révélation. O apóstolo Pedro diz: Et l'apôtre Pierre dit, eu nunca conheci Cristo pelo entendimento carnal. moi je n'ai jamais connu Christ dans l'entendement charnel. É uma revelação que me foi dada. Et une révélation lui a été donnée. Que tudo que Paulo podia escrever, Et que tout ce que Paul pouvait écrire, que ele podia dizer de Jesus, qu'il pouvait dire au sujet de Jésus, era uma revelação. était une révélation. Você pode ler isso em Efésios 3? Tu peux lire ça dans Ephésiens 3. O Efésios Ephésiens 3, 4. 4. Vamos. Allons-y. Pelo que, quando ledes, podes perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Não, pode recomeçar. A partir do 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como em cima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando lede, podes perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Amém. Você pode notar o que a revelação faz na vida de uma pessoa. Et tu peux remarquer ce que la révélation fait dans la vie d'une personne. Isso que irmão Branham diz que a revelação traga um novo nascimento. Et c'est ce que Frère Branham dit, que la révélation amène la nouvelle naissance. Quando Cristo se revela em ti, Quand Christ se révèle en toi, você recebe um novo nascimento. toi tu reçois la nouvelle naissance. Amém. Ele disse assim também, Et il dit aussi, podemos dizer, você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e a sua obra nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar a revelação. Ou falharemos em obtê-la. Juntado estes dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode se revelar a qualquer exceto a uma classe especial de pessoas. Amém. Não é toda a gente que vão ver esta revelação. c'est pas tout le monde qui verra cette révélation. Essa revelação é para um grupo especial. Cette révélation, c'est pour un groupe spécial. Você pode dizer que aquele é o meu pastor, grande homem de Deus. Toi, tu peux te dire que non, ça, celui-là, c'est mon pasteur, c'est un grand homme de Dieu. Mas se Deus não se revela em ele, Mais si Dieu ne se révèle pas lui, pouco importa o seu nome grande, peu importe son grand nom, ele não vai ver. lui, il ne verra pas. A revelação é mundo soberano de Deus. La révélation, c'est un monde souverain de Dieu. Deus faz o que ele quer fazer. Dieu fait ce qu'il veut bien faire. Ele se revela a quem que ele quer se revelar. Il se révèle à qui il veut. Deus se revela a quem que ele quer. Dieu se révèle à qui il veut. Você não pode dizer a Deus, se é a verdade, eu quero também aquele aí posso ver.
Bon, tu ne peux pas dire à Dieu que bon, si c'est vrai, je veux aussi que celui-là aussi puisse voir ça. Não. Non. Esse livro da sexta era da igreja Ce livre-ci de cet âge de l'Église não foi enviado por todas as igrejas, n'a pas été envoyé pour toutes les églises, exceto grupo especial. excepté un groupe spécial. E você é esse grupo especial Et toi, tu fais partie de ce groupe-là spécial. que Deus escolheu para receber essa revelação. Que Dieu a choisi pour recevoir cette révélation. Você tem capacidade de receber essa revelação. Toi, tu as la capacité de recevoir cette révélation. Diz assim: Il dit ceci. isso significa que este livro Ça signifie que ce livre-ci não pode ser revelado a qualquer exceto a uma classe especial de pessoas. ne peut pas être révélé à n'importe qui, excepté à une classe spéciale de personnes. Será Ou que de nós gens. somos aquela classe especial? Será que, est-ce qu'il y a ici une classe spéciale? Aquelas pessoas que podem dizer amém à palavra de Deus Des gens qui peuvent dire Amen à la parole de Dieu, para receber essa revelação grande. qui reçoit cette grande révélation. Aleluia. Será necessário Il serait nécessaire alguém com percepção especial, quelqu'un avec une perception spéciale uma percepção profética. ou bien une perception prophétique. São as pessoas que podem receber profeta. Ce sont ces gens-là qui peuvent recevoir un prophète. Eles têm visão profética da hora. Ils ont une vision prophétique de l'heure. E por esta palavra não vem por evangelista. C'est pour ça que cette parole ne vient pas pour des évangélistes. Essa palavra vem do profeta. Cette parole vient du prophète. E tem povo também que Deus já escolheu para receber essa palavra. Et il y a aussi un peuple que Dieu a choisi pour recevoir cette parole. Requererá a habilidade de ouvir de Deus. Il va vouloir Este povo, quando vai ouvir a palavra de Deus, ce peuple, quand il va écouter la parole de Dieu, a palavra profética, la parole prophétique, vão ter capacidade de dizer amém no profeta. ils auront la capacité de dire Amen au prophète. Fala amém. Amém. Amen. Requererá instrução sobrenatural. Il va nécessiter d'un enseignement surnaturel. Não apenas estudante comparando versículo com versículo, Pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre, embora isso seja bom, bien que ce soit une bonne chose, mas mistério requer ensinamento do Espírito. mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit, Ou ele nunca será se tornar claro. sans quoi il ne sera jamais clair. Quem que vai nos ensinar é o Espírito Santo. Qui va nous enseigner ça? C'est le Saint-Esprit. Se o Espírito Santo não ensina, Si le Saint-Esprit ne nous enseigne pas ça, você não vai entender esta palavra. alors tu ne comprendras pas cette parole. Nunca vai ser claro. Ça ne sera pas clair chez toi. Vai ser, o que o pastor quer dizer? Mais qu'est-ce que le pasteur veut dire? Como necessitamos ouvir de Deus Combien nous avons besoin d'écouter de Dieu? e nos abrimos Et nous ouvrons e nos tornamos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. et nous abandonnons à l'esprit pour entendre, pour connaître. Quer dizer que para nós entendermos essa palavra, C'est-à-dire que pour que nous comprenions cette parole, devemos se entregar totalmente a Deus. nous devons nous abandonner totalement à Dieu. Para receber uma revelação, Pour recevoir la révélation, devemos, primeira coisa, devemos se entregar a Deus, première chose, nous devons nous abandonner à Dieu, porque a revelação não vem do homem. parce que la révélation ne vient pas des hommes. A revelação vem do Espírito Santo. La révélation vient du Saint-Esprit. Ele que deve vir para nos falar as coisas que estão aqui escritas. C'est lui qui doit venir pour nous dire des choses qui sont écrites. Como já eu disse, Et comme j'avais déjà dit, esse livro Apocalipse ce livre d'Apocalypse, é a consumação da Escritura. c'est la consommation de l'écriture. Este até mesmo colocado está exatamente no canono da Escritura. Et il est placé à la fin exactement là où il doit être. Agora você pode saber
Vous comprenez maintenant pour qu'elle dise, pourquoi il est dit pour qu'elle dise que qualquer que o lê o mesmo ouve é abençoado. Vous comprenez maintenant pourquoi il est dit que quiconque le lit ou même entend ce qui est écrit est béni. Amen. A revelação La révélation deste livro de ce livre vai ser uma grande bênção para nós. sera une grande bénédiction pour nous. Qualquer que vai ler esta palavra Quiconque aura lu ces paroles vai ser abençoado. sera béni. Quando você está lendo isso, Quand tu lis ça, você é abençoado. toi tu es béni. Você quando ouvir também este livro, Quand tu entends aussi ce livre, você vai ser abençoado. tu seras aussi béni. A bênção está neste livro. La bénédiction est dans ce livre. Isso está como nos tempos antigos, Ça c'est comme dans les temps anciens, no tempo dos sacerdotes. dans les temps des souverains. Quando os sacerdotes nos tempos antigos Quand les sacrificateurs dans les temps anciens, tomavam a escritura, ils prenaient les Écritures ela vinha à frente do povo et ils venaient devant le peuple e começava a ler a palavra. et ils commençaient à lire la parole. O povo que estava a escutar isso Le peuple qui entendait cela, estava a dizer amém. il disait Amen. Depois de ouvir a leitura da palavra, Et après qu'ils aient écouté la lecture de la parole, o povo estava abençoado. le peuple était béni. Amém. Amen. Se você não pode ler, Si tu ne peux pas lire, mas você pode ouvir. mais tu peux quand même entendre. Se você não pode ouvir, Si tu ne peux pas entendre, você pode ler. tu peux lire. Quando você lê a palavra, Quand tu lis la parole, você medita a palavra, tu médites sur la parole, você é abençoado. tu es béni. Quando você ouve Quand tu entends nas fitas, les bandes, aquela fita que você anda a ouvir, les bandes là que vous écoutez, não é o homem que anda a pregar lá. ce n'est pas un homme qui prêche là. É Deus que está pregando na fita. C'est Dieu qui prêche au travers les bandes. Quando você está ouvindo a fita pregar, Et quand tu entends les bandes prêcher, você é abençoado. toi tu es béni. Se você não pode ouvir a fita, Si tu ne peux pas entendre les bandes, você pode ler. tu ne peux quand même lire. Quando você lê a palavra de Deus, Quand tu lis la parole de Dieu, depende de ti. ça dépend de toi. Se você não quer ler, Si tu ne veux pas lire, pelo menos tem que ouvir. quand même entendez. Se você não pode ouvir, Si tu ne peux pas entendre, mas você pode ler. alors tu peux lire. Se você nunca foi na escola, Si tu n'as jamais été à l'école, mas você pode ouvir. tu peux entendre quand même. Aleluia! Amen. Você pode dizer, eu nunca conhecer ler. Tu peux dire, bon, moi je ne sais pas lire. Se você não conhece ler, Si tu ne sais pas lire, Deus não vai te condenar. Dieu ne va pas te condamner. Mas Deus quer que você pode ouvir. Mais Dieu veut que tu puisses quand même entendre. Se você não pode ouvir, Si tu ne peux pas entendre, porque não tem tempo, parce que tu n'as pas le temps, mas você pode ler. alors tu peux lire. Eu vou vos dizer algo. Je vais vous dire une chose. Tem que dormir com a fita lá em casa. Il faut dormir avec la prédication du prophète à la maison. Quando você está dormindo, Quand tu dors, você pode ser que está muito cansado. il se peut que tu es très fatigué. Mete só o profeta a tocar. Mettez le prophète, la bande du prophète. Hi, ho. Hi, hi, ho. Aquela palavra Cette parole-là vai entrar até na subconsciência. va entrer dans ton subconscient. Ali na subconsciência você vai começar a dizer amém. Et là, dans le subconscient, tu diras Amen. A consciência está a dormir. La conscience dort. O corpo está a dormir. Le corps dort. Mas só a fita está a tocar. Mais la bande joue. Ouvindo só a fita tocar no meia-noite, Et en écoutant seulement la bande jouer au long de la nuit, mesmo o bucho não consegue entrar. même le féticheur ne peut pas entrer. Ele fica aí fora olhando, mas o que se passa aí? Il reste là dehors disant, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? É grande segredo. Ça, c'est un grand secret. Tem que ouvir a fita. Tu dois entendre la bande. Tem que ouvir o profeta pregar. Tu dois entendre le prophète
prophète prêcher. Você pode ouvir aquele pastor, Tu peux entendre ce pasteur-là, mas não será como está ouvindo o profeta. mais ça ne sera pas comparable au prophète. Porque esta palavra, Parce que cette parole, você deve comer diretamente na boca do tu profeta. dois manger directement de la bouche du prophète. Quando você está ouvindo o profeta pregar, Quand tu entends le prophète prêcher, isso vai te transformar. ça va te transformer. Vai te dar a bênção que você nunca pensou. Ça va te donner la bénédiction que tu n'as jamais imaginée. O Billy Paul Billy Paul, testemunhou. il a témoigné. Ele estava ouvindo o profeta. Il entendait le prophète. Ela tinha cancro, Et il avait un cancer incurável. incurable. Ele chegou um momento, Et il est arrivé le moment, lá dentro da fita, et là, dans la bande, ele ouviu o profeta, il a entendu le prophète. chamou Billy Paul. Il a appelé Billy Paul, Está curado. incurable. Ele disse amém. Il a dit Amen. O cancro saiu. Et le cancer est sorti. Eu tenho um pastor, um padre, Moi, j'ai un pasteur, un prêtre não acreditava na mensagem, qui ne croyait pas le message. mas naquela noite ele fez um erro. Mais cette nuit-là, il a commis une erreur. Ela pediu a fita do profeta. Il a demandé du prophète. Disse, vou ainda ouvir esta noite. Il a dit, bon, je vais d'abord écouter cette nuit-ci. O que ele anda a ensinar? Qu'est-ce que ce prophète-là No enseigne? meia-noite, Et à minuit, a voz lhe entrou. et la voix l'a pénétré. Ela se levantou. Et il s'est levé. Ela começou a gritar. Il a commencé à crier. Esse Ça, é um profeta. celui-ci, c'est le prophète. Esse Celui-ci, é um profeta. c'est un prophète. Então vos dou um segredo da vida. Je vais vous donner un secret dans la vie. Tem poder nas fitas. Il y a un pouvoir dans les bandes. Tem um segredo nas fitas. Il y a un pouvoir dans les bandes. Não estou vos dizendo de abandonar a igreja. Je ne vous dis pas d'abandonner l'église. Aí começar uma igreja das fitas. Pour commencer une église de bandes. Isso não existe. Ça n'existe Mas pas. quando você está em casa, Mais quand tu es à la maison, você sozinho, toi-même, não se deixa tempo de eu falar de qualquer coisa. ne laisse pas le temps de parler de n'importe quoi. Mete o profeta. Mettez le prophète. Dorme com o profeta. Dors avec la bande du prophète. Mesmo você não tem força de oração, Même si tu n'as pas la force de la prière, Deus vai trabalhar. Dieu va opérer. Porque está escrito. Parce que s'il est écrit, Está escrito. il est écrit, Vai ser abençoado aquele que vai ouvir sera béni celui-là qui va écouter as palavras deste livro. les paroles de ce livre. Vai ser abençoado Il sera béni aquele que vai ler. celui qui lira. Tem duas partes Donc il y a deux parties da bênção deste livro. de bénédiction de ce livre. O que é que você quer ser? Et qu'est-ce que tu veux être? O que é que você quer tomar? Ou bien qu'est-ce que tu veux choisir? Eu não tenho força de ler. Bon, moi j'ai pas la force de lire. Agora é fácil. Alors c'est facile. Deus já falou. Dieu a déjà parlé. Mete as fitas. Mettez Grava. la bande. Grava isso. Mettez la bande. Gravez Haverá ça. um momento. Il y aura un temps Terá fome. que tu auras faim. Mas meu povo Mais mon peuple vai começar a ouvir va commencer à entendre a voz do sétimo anjo. la voix du septième ange. A voz do sétimo anjo La voix du septième ange vai ser uma bênção para nós. sera une bénédiction pour nous. Amém. Amen. Não sei quem já lê a mensagem e não encontrou Deus a lhe falar. Je ne sais pas celui qui a déjà lu le message et n'a pas trouvé Dieu en train de lui parler. Não essa leitura você está fazendo, está a dormir. Ce n'est pas la lecture là que tu fais là, tu dors là. Non, c'est pas ça. Lê a mensagem com o coração. Lire le message avec le cœur. Entra na subconsciência. Tu entres dans le subconscient. Que a palavra te entra. Que la parole puisse te pénétrer. Te entra. Que ça pénètre. Aonde você está. Là où tu es. Mesmo tem demônio forte. Même s'il y a un grand démon très fort. Que não quer te deixar. Qui ne veut pas te laisser. Mas se você ler bem a palavra. Mais si tu lis très bien la parole. A palavra te entra. La parole te pénètre. Te entra. Ça pénètre. E o diabo começa a sair. Et le diable commence à sortir. Amen. 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 Fala aleluia. Dites alléluia. A partir de hoje. Et à partir d'aujourd'hui. Vos dei tarefa. Je vous ai donné un devoir. Começa a ouvir a palavra de Deus. Commencez à écouter la parole de Dieu. Começa a ler esta mensagem. Commencez à lire ce message.
Nós quando acreditava, Nous, quand nous avons cru, quando eu encontro uma brochura, quand tu trouves une brochure, não vou deixar, on ne le sait pas, vou levar isso, on a amené ça. vou procurar um sítio escondido, Je vais chercher un endroit caché sozinho vou começar a ler. et tout seul, je vais commencer à lire. Mas essa juventude de hoje Mais la jeunesse d'aujourd'hui, não tem tempo de ler. ils n'ont pas le temps de É lire. por isso que não conhece o ministério de Deus. C'est pour cela qu'ils ne connaissent pas le mystère de Dieu. É por isso que você está aí se bem pesadas. C'est pour ça que tu enseignes là, tu sens le poids. É porque não consegue servir Deus. Parce qu'ils n'arrivent pas à servir Dieu. Por quê? Pourquoi? A palavra de Deus não está em ti. La parole de Dieu n'est pas en toi. Mesmo quando você vem aqui no altar Mais quand tu viens ici à la chair, para na oração, pour la prière, não tens palavra, tu n'as pas de mots. porque a palavra não está em ti. Parce que la parole n'est pas en toi. Mas aqui está escrito: Mais il est écrit ici, será abençoado quem que vai ler, il sera béni celui qui lira. será abençoado quem que vai ouvir Sera béni celui qui écoutera as palavras deste livro. les paroles de ce livre. Fala amém. Amen. Aleluia. Amen. Oh, muito obrigado, Senhor. Merci beaucoup, Seigneur. Veja, no versículo 3, uma bênção é preferida sobre aqueles que dão atenção especial. Voyez au verset 3, une bénédiction est prononcée sur ceux qui accordent une attention particulière à ce livre. Este livro À ce livre. tem que dar atenção especial. Ceux qui accordent une attention particulière. Não essas pessoas que vai, o que está aqui? C'est pas les gens là qui disent, bon, qu'est-ce qu'il y a ici dedans? Tem muita gente aqui que nunca lê esse livro. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont jamais lu Não le tem livre de cet tempo de âge. acabar isso. Ils n'ont même pas le temps de lire. Isso jusqu'à tudo la vou fin. acabar isso como pastor. Oh, mais pasteur, je vais terminer ce livre-ci comment? Mas tem uma bênção aqui. Mais il y a une bénédiction ici. Bênção especial está aqui. Une bénédiction spéciale est là. Quem medita é abençoado. Qui médite ça est béni. Quem que lê é abençoado. Celui qui lit est béni. Ô pastor, pastor. eu preciso da bênção. Moi, j'ai besoin de bénédiction. A bênção está na leitura. La bénédiction est dans la lecture. Pastor, Oh pasteur, ora para mim. priez pour Que a moi. minha vida vai à frente. Que ma vie avance. Não precisa de oração. Tu n'as pas besoin de prière. Vai só ler esta palavra. Allez seulement lire cette parole. Uma atenção especial. Une attention spéciale. E vai ver a bênção desta livro. Et tu verras la bénédiction. Amém. Amen. Eu pensava que vai me dizer amém, mas está a olhar. Je crois que Que ça não veut quer dire- ler, hein? Parce que tu ne veux pas lire. Hein? Você foi na escola só quê? Para aprender a ler por quê? Toi, tu es parti à l'école pour apprendre à lire seulement. Eu digo que eu fui só aprender para ler a mensagem. Moi, je dis que je suis allé à l'école pour apprendre à lire le message. O dinheiro dos meus pais foi só para mim conhecer a mensagem. L'argent de mes parents était seulement pour que je connaisse le message. Diga amém na palavra. Dites Amen à la parole. Muito obrigado, Senhor. Merci beaucoup, Seigneur. Eu penso que isto se refere aos costumes ao Velho Testamento dos sacerdotes. Je pense qu'il y a ici une référence d'habitude qu'il avait les sacrificateurs Dans de l'Ancien l'Ancien Testament. De lire la parole de Dieu. De lire la parole devant la parole. Não, antes da congregação. Avant l'assemblée. Devant. Devant l'assemblée. Quando ele vinha, o sacrificador lia a palavra. Quand il venait, le sacrificateur lisait la parole. E o povo que estava aí sentado. Et le peuple qui était là assis. Até o outro chorava. Et les autres pleuraient. Mas pior quando ele voltava da deportação de Babilônia. Surtout quand il rentrait de la déportation de Babylone. Eu posso ver Neemias. Et je pouvais voir Néhémie. Com os livros de Moisés. Avec des livres, des rouleaux de Moïse. Bem cheio. Et plein. Começaram a ler. Il commençait à lire. O povo estava a dizer amém. Et le peuple disait Amen. E o povo foi muito abençoado. Le peuple était très béni. E Deus disse a Josué: Et Dieu a dit à Josué, medita esta palavra. médite cette parole. Dia e noite. Jour et nuit. Você tem um sucesso? Quer avançar? Tu veux avoir le succès et avancer? Leia a palavra de Deus. Lisez la parole de Dieu. Medita a palavra. Méditez la parole.
Oh, os crentes de hoje. Oh, les jeunes d'aujourd'hui. Isso é a palavra de Deus. Ça, c'est la parole de Dieu. Fala amém. Dites Amen. Amém. Vamos ler os Salmos. On va lire dans Psaume, Salmo 1. Psaume 1. O que Salmo nos diz? Qu'est-ce que Psaume a dit? Bem-aventurado Heureux varão l'homme que não anda segundo o conselho dos ímpios, qui ne marche nem pas, se deita no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Como que ele vai ser? Comment il sera? Pois será como a árvore plantada junto à ribeira de água, e a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. É a palavra de Deus. Ça, c'est la parole de Dieu. Você deve dizer amém naquilo. Tu dois dire Amen à ça. Leia a palavra. Lisez la parole. Medite a palavra. Méditez la parole. É isso que faz que você cresça rápido. Et ça fera que tu puisses croître Você rapidement. vai ser árvore Tu seras comme un que arbre. vai começar a dar frutas. Tu donneras les fruits. Qualquer estação, você está sempre verde. N'importe quelle saison, tu seras toujours Você tem vert. sempre a vida. Tu auras toujours la vie. Porque você medita a palavra de Deus. Parce que tu médites la parole de Dieu. Amém. Amen. Fala amém. Dites Amen. Muito obrigado por esta palavra. Merci beaucoup pour cette parole. Ele disse assim: Il dit ceci. veja você, muito não podia ler. Muito não podia ler. Portanto, o sacerdote tinha que ler para eles. Et beaucoup ne pouvaient pas lire. Et pourtant, les sacrificateurs devaient lire pour eux. Tem muita gente que não consegue ler, Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire. mas o sacerdote pode ler para eles. Mais les souverains sacrificateurs peuvent lire pour eux. Amém. Contanto que fosse a palavra, Et du moment que c'était la parole, a bênção estava lá. la bénédiction était là. Não importa se fosse lida ou ouvida. Qu'importe si c'était lu ou entendu. Se você lê, Si tu lis, está abençoado. tu es béni. Se você ouvir, Si tu entends, está abençoado. tu es aussi béni. Se você não pode ler, Si tu ne peux pas lire, mas pode ouvir. mais tu peux quand même entendre. Pode ouvir, Si tu peux écouter, pode também ler. tu peux aussi lire. Se não tem tempo de ler, Si tu n'as pas le temps de lire, fosse trabalhar de dia. tu es allé travailler pendant la journée. Mas, por favor, Mais, s'il vous plaît, pode ouvir. tu peux quand même entendre. Ouvir à noite. Écouter pendant la nuit. Quando está dormindo, dorme com as fitas do profeta. Quand tu dors, dormez avec les bandes du prophète. Amém. Amen. Que a benção, Quelle bénédiction. esta revelação, Cette révélation, não vê qualquer pessoa. ça ne vient pas à n'importe qui. A revelação La révélation de Jesus Cristo de Jésus-Christ vem para nós vient pour nous nesse tempo do fim. dans ce temps de la fin. Jesus se revelou em nós. Jésus s'est révélé en nous. Nós não le conhecemos na escola. Nous ne le connaissons pas à l'école. Nós não le conhecemos por mediante de uma igreja. Nous ne le connaissons pas au travers d'une Mas église. recebemos a revelação. Mais nous recevons la révélation. Esta revelação, Et cette révélation, tudo por Deus é a revelação. tout pour Dieu, c'est la révélation. Toda palavra é a revelação. Toute la parole, c'est la révélation. Amém.
Amen. Hoje vivemos no tempo da revelação. Aujourd'hui, nous vivons dans le temps de la révélation. A revelação do Filho do Homem. La révélation du Fils de l'homme. Chama isso a revelação. Et on appelle ça la révélation. E por isso muita gente não vai conseguir explicar. C'est pour cela que beaucoup de gens ne sauront pas O expliquer Filho ça. do Homem se revelou. Oh, le Fils de l'homme s'est révélé. Outro diz é a porção. Oh, l'autre dit c'est la Outro portion. diz é a plenitude. L'autre dit c'est la Outro- plénitude. Cada explica da sua maneira. Donc chacun explique à sa manière. Você não precisa me explicar. Toi, tu n'as pas besoin de m'expliquer. É a revelação de Deus C'est la révélation de Dieu que vai se comunicar em mim. qui va se communiquer en moi. Fala amém. Dites Amen. Amém a palavra de Deus. Dites Amen à la parole de Dieu. Está onde escrito? C'est écrit où? Sete trovões. Eu vou. Quem que pode interpretar mesmo Lingala aqui? Lingala é mais melhor. O francês está me completar, me puxar para me falar francês. Eu estou a fugir francês, ele está vindo. Se não tem Lingala, tem aqui que não houve. O tempo não era próximo. Natanga kala ezalaki ndenge wana. No tempo dos apóstolos, Natanga baba yekole. não era o tempo próximo. Ezalaki penza tango penza ebelemaki Na te. sabedoria da economia de Deus, Na mayele na bwanya oyo ya Nzambe, esta poderosa revelação elebonisele oyo ya nguya não podia ser plenamente reconhecida. ekoyebana na mobimba nango te. Deus não podia se manifestar Nzambe akoki tokomimonisa naqueles tempos antigos. na tango wana ya kala. E por isso Paulo disse: Ande Paulo olobaki, eu conheço um pouco o ministério de Deus. nga nayebi kaka ndambu bombombo ya Nzambe. É a porção. Ezalaki kaka eteni. Muitas coisas Paulo não conhecia. Makambo ebele Paulo ayebaki yango Porque te. naquele tempo Na tango wana não havia plenitude da revelação. litondi ya ezalaki te. Era uma porção. Ezalaki kaka eteni. Mas nesse tempo que estamos a Kasi viver, na tango ezobika na yango podemos dizer: tokoki koloba o tempo está próximo. tango ebelemi. Amém. Amen. Porque hoje Lelo Deus se revelou completamente. Nzambe amimonisi na mobimba. Nous recebemos uma porção de Deus, Toyambi eteni ya Nzambe te. mas recebemos a plenitude da expiação. Toyambi litondi ya bolimisi masumu. Recebemos a plenitude da revelação. Tozwi litondi ya bokimoniseli. Pouco da revelação que Pedro tinha. Muke oyo emoniseli pere azalaki Pouco nango. da revelação que Paulo tinha. Mukeke oyo Paul azalaki nango. Pouco da revelação que René tinha. Mwa emoniseli oyo Irene azalaki nango. Tudo que eles tinham porção. Nyonso bazalaki nango biteni Mas biteni. nesse tempo, Kasi na tango oyo Deus não pode guardar mais nada. Nzambe akoki kisobomba eloko te. Porque ele vê que estamos no fim do tempo. Amoni ke tokomi na tango na suka. E ele vem para revelar, Aye po amonisa para se descobrir. po abilakisa. Ele não vem para esconder mais uma coisa. Aye po abomba so eloko te. Ele vem para descobrir todas as Aye coisas. po te abimisa nyonso libanda. Deus se revelou. Nzambe amimonisi. Deus se manifestou. Nzambe amimonisi. Fala amém. Loba amen. Amém. A revelação Emoniseli. da plenitude de Deus. Litondi na Nzambe. A plena revelação Emoniseli. da plenitude de tempo. Ya litondi ya ntango. Não tem mais da porção de tempo. Toza susu na eteni ya tango te. Estamos no fim de tempo. Tokomi na suka na tango. Quando estamos no fim do tempo, Tokomi na sango na suka ya tango. não vai deixar as coisas mais escondidas. Akotika su makambo ekobomba mate. Na era da igreja, Na tango bileko na ingomba. ele não sabia as coisas que nós conhecemos. Bayebaki te makambo oyo biso toyebi lelo. Ele não vivia nesse tempo. Babikaki tango oyo te. Mas graças seja Deus. Ngolu na Nzambe. Louvado seja Deus. Nzambe akumisama. Nesse tempo, Na tango oyo. ela vem, Ye aye. ele tira tudo que estava escondido. Alongoli nyonso bombamaki. Ele se desveladou. Amintalisi E aminmonisi. nós podemos lhe ver. Biso tokoki komona ye E por sikoyo. isso, esta mensagem Yango nde sango oyo. é a revelação Ezali emoniseli. de Jesus Cristo. Ya Yesu Kristo. Diz amém. Loba amen. Esta mensagem Sango oyo. vem no tempo do fim, Eye na tango na suka. não para esconder mais Deus. Eza po babomba su Nzambe te. Para Deus se fez ver. Nzambe alingi amimonisa. Você pode lhe ver. Oyo omona ye. Aquele que Paulo não conhecia. Oyo Paul ayebaki te. Aquele que Pedro não conhecia. Oyo Pierre ayebaki te. Neste tempo, Na tango oyo. graças a Deus, Ngolu na Nzambe. Ele enviou um profeta. Atindi mosakoli. Nós conhecemos todas. Biso toyebi nyonso sikoyo. Jesus Cristo Yesu Kristo. é a revelação da Bíblia. Azali emoniseli ya Biblia. Jesus Cristo Yesu Kristo. é a revelação dos profetas. Azali emoniseli ya Ele basakoli. que
yando com os profetas. ye nde atambolaki na basakoli, Ele que estava em pé. ye nde azalaki na Pierre, Ele que estava nos mensageiros. ye nde azalaki na batindami. Nesse tempo, Na ntango oyo ela não veio escondido mais. ayesu te mpo abombama. No tempo de William Na Branham, ntango William Branham ele não estava se esconder. ayesu mpo abombama te. Não. Te Ele não vem assim com o rosto fechado. aye te na elongi ezipama Não. te. Ele não vem com uma justificação. Aye te kaka mpo na kosambisama. Eles vêm, Aye tira a velha toda. alongoli voile nyonso. Ele está aí. Ye wana Vocês podem lhe ver okoki komona ye a revelação emoniseli de Jesus ya Cristo. Yesu Kristo. Nós podemos conhecer hoje Biso tokoyeba ye lelo Jesus do Antigo ke Testamento, Yesu ayinde boyokani ya kala, o Jeová do Antigo Testamento. Jehova boyokani ya kala Ele se desvelou hoje abimonisi lelo no ministério de William na Branham. nzela ya mosala ya William Branham. Fala amém. Loba amen. Quando o profeta subiu Ta mosakoli amataki lá na monte, kuna na ngomba ele voltava. mpe azongaki, Não voltou mais com Deus escondido. azongi te na nzambe oyo abombama Não. te. Isso é como Moisés. Wana ezalaki lokola Mose Quando subia na monte ntango azalaki komataka na ngomba para receber a lei, mpo azwa mibeko para voltar, mpe azonga, deve se descobrir. esengelaka mizipa. Mas quando quer dar lei, Ntango alingaki apesa mibeko ele deve se desvelar. esengelaki sikoyo amimonisa, O povo deve ver Deus esengelaki libota bamona nzambe assim na realidade. na miso boye. Não é sonho, Eza te ke moi, não é visão, eza te ke não é explicação. eza te ke Mas babalakisa, Deus deve se revelar. esengeli nzambe amimonisa. Oh, quer dizer algo. Nós temos a revelação de Jesus. Biso tozwi emoniseli ya Yesu Kristo, Temos a revelação de sete trovões. tozwi emoniseli bakaka esambo, Temos a revelação do Filho do Homem. tozwi emoniseli ya mwana na moto, Temos a revelação dos sete selos. tozwi emoniseli ya babilemo sambo, Temos a revelação do sétimo selo. toza na emoniseli ya elembo oyo ya sambo, Temos a revelação toza na emoniseli da expiação do sangue. ya bolimisi ya masumu na nzela makila. Esse sangue Makila oyo é Jesus Cristo ele próprio. ezali Yesu Kristo ye moko. Fala amém. Loba amen. Nós temos a revelação completa de Deus. Toza na emoniseli litondi nango na nzambe, Não estamos a esperar mais outra revelação. toza kozala so emoniseli mosusu te. Deus não vai mais enviar um profeta. Nzambe akotinda so mosakoli mosusu te. Quando Deus envia um profeta, Ntango nzambe atindi mosakoli nesse tempo, na ntango oyo ele quer revelar o seu plano. alingi siko alakisa mwango na ye Tudo que ele guardava, nyonso aza kobombaka a voz do sétimo na anjo mongongo ya mwanzi na sambo, vem para revelar aye mpo amonisa tudo que era escondido. nyonso ezalaki ya kobombama. E nós recebemos essa revelação. Biso toyambi emoniseli oyo. Fala amém. Loba amen. Na sabedoria e economia de Deus, Na bwanya mpe ekonomi ya nzambe, esta poderosa revelação, emoniseli oyo ya nguya ele chama isso poderosa asengiko revelação. emoniseli ya nguya. Quer dizer, outro tinha revelação. Ezalaki elingo bamosusu bazalaki na emoniseli, Mas esta revelação é poderosa. emoniseli oyo ezali ya nguya. Quem que recebe essa revelação, Oyo ayambi emoniseli oyo ele também torna poderoso. ye mpe akomi na nguya. Vocês são poderosos Bozali bato na nguya porque você recebeu a revelação. mpo boyambi emoniseli. A poderosa revelação. Emoniseli oyo ya nguya. O diabo tem medo da revelação. Oyo zabola abangaka emoniseli. Não está revelado. O emonisami te, Não está revelado. emonisami te, Não está revelado. emonisami te. Oh diabo, O zabolo tem sempre medo da revelação. azalaka na bobangi ya emoniseli. É por isso o profeta diz: Yango mosakoli alobi o povo que tem a revelação liboto bazwi emoniseli tem a superioridade, baza te bango baleki na nguya, tem a vitória. baza na elonga. Por quê? Mpo na nini? A revelação Emoniseli está nele. eza kati na bango. Não somente a revelação de Jesus, Kaka emoniseli ya Yesu te, mas a revelação também me emoniseli mpe de você próprio. ya yo moko. Quem é você? Ozali nani? Aonde você estava? Owutaki wapi? Antes da fundação do mundo. Liboso mokili ekelama. E hoje você que está fazendo o que aqui? Lelo oza kosala nini awa? O que é que você está fazendo aqui? Oza kosala nini awa? Se você foi predestinado por Deus, Soki bibangisaki biso ya nzambe, você deve
receber a revelação esengeli ozwa emoniseli que eu sou filho de Deus. ke ngai nazali mwana na nzambe Isso que vai te dar força ekopesa makasi contra o pecado. liboso masumu. Amen. Amen. A revelação também do diabo. Emoniseli oyo etali satana zabolo. O diabo está revelado. Satana amonisami. Não tem mais fugir Aza na esika kokima lisusu te nesta mensagem. kati na sango oyo. Amém. Amen. Oh, você pode saber que o diabo é nada hoje. Lelo kokoyeba ke satana azali pamba lelo. O anticristo é mentiroso. Antikristo azali mokosi. Ele não pode enganar um profeta. Akokokosa mosakoli te. Ele estava vendo aonde que ele estava passar. Azokomona nalekela wapi. Ele seguiu mesmo nos traços, Alandi etina bikuku. em cima da pedra. Même likolo na libanga. Ele vê. Amoni. Ele diz: Satanás passou aqui. Satana aleki awa. Isso é a revelação. Wana ezali emoniseli. Porque mensagem Sango é a revelação. ezali emoniseli. Deixa amém na palavra. Loba mena liloba. Você pode ver o serpente passar aqui. Você pode ver o que ele passou aqui. Yoso nyoka leki ayo koyeba ke nyoka lekaki. Você pode ver. Na sima boye na libanga okoyeba ka koleka Mas alekaki. a águia Kasi mpongo pode ver aqui. kasi akomona Serpente passou aqui. awa nyoka lekaki awa. Ele não vai brincar com este povo. Akosakana libota oyo te. Somos poderosamente situados na revelação. Tozali libota moko tofandi peza na nguya nyonso kati na liloba. Assim, Boye. aprendemos imediatamente um princípio. Toyebi sikoyo oyo etali makambo na Nzambe. A revelação de Deus Emoniseli na Nzambe para cada era pode vir somente naquela era. ke pona eleko na eleko koyaka kaka na tango wana. E num tempo específico. Na tango oyo Nzambe abongisaki. A revelação de Deus Emoniseli na Nzambe não podia vir agora ekoya sikoyo te. se não havia o tempo de Deus de revelar as coisas. Soki ekokaki tango te po Nzambe alaki atalisa makambo. Devia ter ainda um profeta, Esengeli mosakoli aya nanu. porque a revelação de Deus, Pote emoniseli na Nzambe a palavra no tempo, lilobo na kati na tango vem no profeta. eyaka epa mosakoli. E o profeta revela a palavra de Deus. Mosakoli enda komonisa liloba na Nzambe. Esta aqui Oyo é um profeta que pode revelar. azali mosakoli oyo komonisa. Você pode estudar esta Bíblia, Yo kotanga Biblia oyo mas não vai ver. kasi okokomona te. Mas o profeta, Kasi mosakoli quando está vendo, soki atali ele está vendo a revelação de azokomona Jesus. emoniseli ya Yesu Kristu. Aleluia. Aleluya. A revelação de Deus Emoniseli na Nzambe para Moisés epai ya Mose veio somente no tempo específico da história. eyaki na tango Nzambe abongisaki mpona likambo wana. E ainda mais, Mpe kotala lisusu especificamente, veio quando o povo clamou a Deus. eyaki na tango oyo libota bazokonganga liboso na Nzambe. Jesus ele próprio Yesu ye moko veio na plenitude do tempo. aye mpe na tango oyo litondi na tango. Hoje é a plenitude do tempo, Lelo litondi na ntango sendo ele a completa revelação de divinidade. kozala ye litondi ya bonzambe. E nesta era, Na eleko oyo a revelação de Deus emoniseli na Nzambe virá em seu devido tempo. ekoya na tango Nzambe abongisaki mpo na yango. Ele não se atrasará, Yango ekoya te nem será prematura. mpe ekoya te avant tango. Não podia vir antes, Ekoya liboso na tango te. não pode vir a depois. Ekoya mpe na nsima na tango Mas te. quando chega o tempo de Deus Tango ngongo na Nzambe ekoki para libertar o seu povo, mpo akangola libota na ye, Deus tem que enviar um profeta, Nzambe esengeli atinda mosakoli. tem que enviar a sua revelação. Esengeli atinda emoniseli na ye. Povo de Deus, Libota na Nzambe somos muito abençoados. tozali libota epambolami mingi. Desculpa-me para vous dizer, Esanga naloba na bino somos um povo abençoado por Deus, tozali libota moko epambolami liboso na Nzambe porque recebemos po te toyambi a plenitude da revelação de Deus. litondi ya emoniseli ya Nzambe. Aleluia! Aleluya. Recebemos o que Paulo tinha Tozwi oyo Paulo azalaki nango e a outra era da igreja. mpe na babileko mosusu ya mangomba. Nesse tempo, Na tango oyo recebemos a totalidade. toyambi litondi ya nyonso. Fala amém. Boloba amen. Nous recebemos uma porção. Nous recebemos uma Biso porção. tozwi eternité.
Uma porção não vai nos ajudar. etene kosunga biso te. Recebemos toda a plenitude de Deus. Tozwi litondi nyonso ya Nzambe. Isso seja a porção da nossa era. Ezala eteni oyo ya eleko na biso, É a plenitude da palavra. me eza ilitondi ya liloba. Muito obrigado, Senhor, Matondi mingi nkolo, pela revelação de tua mpona palavra. emonisa liloba na yo. Somos um povo abençoado neste, Tozali liboto moko epambolami yango te, porque nós recebemos a revelação de Deus. po toyambi emoniseli na Nzambe. O diabo não pode nos impedir. Satana akokopekisa biso te. Devemos sair à frente Esengeli tokende liboso com esta revelação na emoniseli oyo até no rapto, ntina na até konetolama, no rabatamento. ntina konetolama. Vamos receber sempre a revelação. Tokozwa ntango nyonso emoniseli, Cada vez ntango nyonso que você está vindo à igreja, ntango oza na eglise, Deus está a aumentar a Nzambe revelação. azokobakisa emoniseli. Cada vez que você está a ouvir a palavra, Chaque fois oya koyoka liloba, Deus está a aumentar a revelação. Nzambe azokobakisa emoniseli. A revelação. Emoniseli Até que você vai ser mudado tiya kobongama do corpo. na nzoto, Sempre é a revelação. ntango nyonso Até emoniseli você vai ao encontro do Senhor. tiya kokende na likoko na É nkolo, sempre a revelação. kaka emoniseli Tudo está na revelação. nyonso kati na emoniseli. Por isso, irmã Bona me disse: Yango ndeko Abraham alobi a verdadeira igreja, eklese oyo ya solo nesse tempo do fim, na ntango oyo ya suka vai esperar a revelação de Jesus. ekozala kaka na limoniseli oyo ya Nzambe ya Yesu. Amém. Amen. João a certa igreja que está na Ásia. Jean mokanda oyo mpona mangomba sambo eza na Asie. Graça e paz seja convosco, Ngolu mpe kimia epesemela bino da parte daquele que é, epai ya oyo azali, que era, oyo azalaki que há de vir. mpe oyo akoya, E da do Santo Espírito mpe epai ya milimo sambo que está diante de seu trono. oyo eza liboso na kiti na ye bokonzi, E da parte de Jesus Cristo, epe euti epai ya Yesu Kristu. que é o fiel testemunho, Oyo nde motatoli ya solo, o primogênito dos mortos, ye nde mwana liboso mpona o bakufi, princípio dos reis da terra, ye nde moto ya liboso mpo ya bokonzi ya mokili oyo, aquele que nos amou oyo nde alingaki biso, e seu sangue nos lavou e na nzela makila na ye asokolaki biso do nossos pecados na masumu na biso, e nos fez reis akomisi biso bakonzi e sacerdotes mpe banganga Nzambe para Deus mpo na Nzambe e seu Pai. papa na ye. A ele a glória Epa na ye nkembo, e poder nguya, para todos os sempre. bileko na bileko. Amém. Amen. Na realidade, E nakotala boye, esta é uma carta para nós. ezali mokanda mpo na biso. Esta não é só qualquer pregação. Eza kaka litei kaka te ya pamba boye. Essa é uma carta Ezali mokanda que Deus enviou oyo Nzambe atindi para a igreja. mpo na eklesia. Aqui, Awa Deus quer nos mostrar Nzambe alingi atalisa biso que Ele realmente nos amou. ke ya solo ye alingaki biso, Nos amou tanto. alingaki biso mingi. Ele devia dizer, esse João está dizendo a certa igreja que está na Ásia. Aduke Jean eza mpona ngomba sambo oyo eza na Asie. Finalmente, nós ouvimos que os irmãos que viajaram na Turquia foram encontrar todas essas cidades. Nzoka nde bandeko basalaka mibembo na Turquie bakaki omona bavile nyonso oyo bazo balobeli awa. Lá havia um espaço, Eza na eteni moko como Luanda assim, lokola boye neti Luanda, havia as igrejas. ezalaki na mangomba. E Deus escolheu 7 igrejas. Nzambe aponaki mangomba sambo. Naquelas 7 igrejas, Na mangomba sambo wana cada igreja lingomba moko moko era a igreja local. ezalaki mangomba oyo efani na kati ya mboka. Não era a igreja como 7 era de igreja. Ezalaki te lingomba neti mangomba sambo Era as oyo ya igrejas eklesia. local com os pastores. Ezalaki mangomba ezalaki na kati ya bavile moko na moko na bokengeli nango. Mas dentro daquelas igrejas Kati na mangomba wana se encontravas emonanaki cada espírito que vai trabalhar na era da igreja. molimo moko mona kati ngomba yango nde emonisami na mangomba oyo balobeli awa. Havia muitas igrejas, Mangomba ezalaki ebele, mas Deus não escolheu todas as igrejas. kasi Nzambe aponi mangomba nyonso te, Só escolheu 7 aponi igrejas. kaka sambo. E cada igreja Eklesia moko moko encontrava um espírito ezalaki na que Deus
Deus podia tipificar ke nzambe akoki kotalisa yango como que a igreja vai ser. ndenge nini ekozala na ntango ya mangomba ekozala. Éfesos, Efese, Smyrna, tudo ele já tem Laodiceia. ti Laodicée. Amém. Amen. Você está comigo? Bozali longo na nga? Você está comigo? Bozali longo na nga? E ele diz: o Santo Espírito diante do trono Epa milimo sambo oyo eza liboso na bokiti na mokolo na Nzambe. é o Espírito que estava em cada dos 7 mensageiros, Ezalaki molimo ezalaki na matindami ya mangomba nyonso. dando-lhes seus ministérios para a era em que cada viveu. Ezalaki mosala mpona eleko moko oyo baza kobika na yango. Cada ministro que estava naquelas igrejas, Motei moko oyo azalaki na mangomba wana. Deus dava ministério especial. Nzambe apesaki mosala moko ya mutu na ndenge na ye. Ouve bem, Yoka malamu. cada igreja Na kati lingomba moko que estava aí na Ásia Menor, oyo ezalaki na Asie Mineure. havia ministério Ezalaki na mosala moko ya koteya que estava tipificado oyo eza kotalisa cette era da igreja também. mangomba sambo oyo ya lingomba. Amém. E por isso chama isso o Espírito de Deus de 7 eras de igreja. Yango ezaka molimo na Nzambe na mangomba sambo oyo ya eklesia. 7 ministros Bateyi sambo de Deus oyo ya Nzambe que Deus escolheu oyo Nzambe aponaki para trabalhar nas igrejas. mpona basala na mangomba wana. Amém. Amen. Agora essa expressão, Sikoyo elobeli oyo aquele que é, oyo azalaki aquele que era oyo azalaki e aquele que há de vir, mpe oyo akoya o fiel testemunho, motatoli oyo ya o solo, primogênito dentro dos mortos, mwana liboso na baoyo bakufi, o princípio dos reis da terra, ye nde ebandeli ya bakonzi ya mokili oyo. o alfa e omega, Azali alpha mpe omega o tudo poderoso. oyo aleki na nguya. São os títulos e descrição da única e mesmo pessoa Ezali ebiengameli ya Nzambe mutu moko kaka que era, oyo azalaki que é, oyo azali que há de vir. mpe oyo akoya. Quem é esse? Nani oyo? O rei dos reis, Mokonzi na bakonzi. os princípios da paz, Ye nde mwana liboso o tudo poderoso. oyo ya nguya nyonso. Quem é essa pessoa? Nani mutu oyo? É Jesus Cristo. Ezali Yesu Kristo. Ele é o início de todas as coisas. Ye aza ebandeli ya makambo nyonso. Dita amém na palavra. Boloba me na liloba. Ele que é o princípio. Ye nde ebandeli. Ele que Deus todo poderoso. Ye nde nguya nyonso. Ele que quer se apresentar. Ye alingi amitalisa. Que a igreja lhe conhecer. Po eklesia yeba ye. Você não pode começar uma carta Yoko banda koma mukanda te. sem se identificar o que você é. Sanke omilakisa yo ozali nani. Se você me convida na tua igreja Soko bengisinga na lingomba na yo. para me pregar, Ponga na teya. a primeira coisa que eu devo fazer Eloko liboso na kosala. é devo me identificar. Esengeli na milakisa nazali nani. Eu sou fulano, Nazali songolo. eu sou Cláudio Bula Pedro, Nazali kabli bula Pedro. sou casado Nazamu na bala. com uma mulher, Mwasi moko. tenho 5 ou 6 filhos, Nazala bana mitano to. Assim por diante. Oi boye. é assim mesmo. Boye nde. Uma pessoa Mutu. não pode começar a escrever Ako bande koma mukanda te. grande livro como este Mukanda munene lokola oyo. sem ainda se apresentar. Kozanga amilakisa mimonisa. Ele quer saber o que ele é. Alingi amilakisa bo bayeba azali nani. Ele quer se apresentar na sua igreja. Alingi amitalisa pa lingomba na ye. Aquele que era Oyo azalaki no tempo de Moisés. na tango na Mose. Aquele que era Oyo azalaki no tempo de Josué. na tango na Yoshua. Aquele que era Oyo azalaki no tempo de Davi. na tango na Dawidi. Aquele que era Oyo no azalaki tempo dos profetas. na tango bayeba basakoli. Aquele que é Oyo azalaki no tempo dele próprio Jesus. oyo azali na tango na ye moko Yesu Kristo. Aquele que há de vir, Pe oyo akoya milênio, na millennium. a vida eterna. Bomoi na seko na seko. O que você conhece? Oyo boyebi. Segunda vinda. Koya liboso ya mibale. Jesus Cristo. Oyo Yesu Kristo. A vida eterna. Bomoi na seko. Milênio. Millennium. Aquele que há de vir Oyo akoya é quem? azali nani? Testemunho fiel. Motatoli oyo solo. Aquele que é o príncipe dos mortos. Oyo azali
mwana liboso na bao bakufi qui mourrait, oyo akufaki qui ressuscite, asekwaki à quel qui mandoge prophète, oyo atindaki basakoli à quel qui va y falloir ce livre, oyo akoloba na mokanda oyo à quel qui va vous falloir cause grande, oyo akolobela makambo minene et elle qui vous deve connaître, ezali ye nde boyeba ye au nom d'elle kombo na ye et au Seigneur ezali Jésus-Christ, nkolo yesu kristo à quel qui est oyo azalaki diante de Moses, liboso na mose ou quelqu'un era, azalaki nani et au sceau, ngai nde nazali à quel qui est, nazali oyo nazali quand vous vaille, ntango okei fala no povo d'Israël, kendi na libota ya israele et au sceau qui me mandou, yebisa bango ke ngai nazali nde atindi bino fala amen, loboloba amen à quel qui diante d'Abraham, oyo liboso na abrahamu ça présente amimonisaki comme Elohim, lokola elohim à quel akel oyo qui a fait carne, mokolo moko amilataki nzoto nous hommes de Jésus-Christ, na moto oyo yesu kristo elle qui mourrait na croix, aye kokufa na ekulusu nous salvons pour le son sang, abiki biso na makila na ye nous sommes salvés pour le sang d'un prophète, tobikisamaki na makila ya mosakoli te elle qui nous tirage tout vide, alingi alingela biso oyo baduti elle nyonso qui nous leva de crédita son elle, alingi amemi biso tondimela kaka ye et elle qui nous salvons, ye nde abikisaki biso nous sang de Dieu est le propre, na nzela makila ye nzambe ye moko nous nous sommes salvés, epai na ye nde tobikisami à quel qui est, oyo azalaki à quel qui era, oyo azalaki tout qui vous connaisse de Dieu, nyonso boyebi oyo etali nzambe ou alpha, alpha oméga, omega à Pedra, de jaspe, libanga na jaspe de sardouche, ya sardwane à quel qui era, oyo azalaki qui endoku Israël, oyo atambolaki na bana ya israele principe, confie, ibandelo mpe suka todas cosas, makambo nyonso elle qui est, ye nde azali et elle qui sera, mpe ye mpe akozala au nom d'elle kombo na ye et au Seigneur ezali Jésus-Christ, nkolo yesu kristo à Deidade bonzambe suprême. oyo eleki likolo Amen. amen Je prophète. basakoli Podemos dizer os profetas Deus estava nos profetas. tokolobaka nzambe azalaki kati na basakoli Mas cuidado, kasi keba isso não é aquilo. yango te Deus estava na carne humana. nzambe azalaki alataki nzoto ya mutu Deus estava no Moisés. nzambe azalaki na kati na mose Mas não é essa pessoa. azali moto oyo te Esta aqui, oyo esta aqui não pode lhe comparar. oyo tokoki kokokinisa ye te É a deidade suprema. azali bonzambe oyo eleki nyonso Esta aqui que estava, oyo nde azalaki estava, azalaki que será mpe kozala no milênio. na milenium Quem que vai sentar ye nde kofanda no trono de David? na kiti na bokonzi na dawidi Aquele que será lá no trono. oyo kozalaki na kiti ya bokonzi Aquele que você quer ver. oyo ye olinga omona Aquele que você adora sem ver. oyo ogumemelaka kozala Mas nkomona você quer lhe ver. kasi olekisapela omona Quer ye lhe cumprimentar. opesa ye mbote Ali não será pela fé. kuna ekozala nzela kondima Mas te será assim cara a cara. ekozala na miso na miso Aquele que você vai ver oyo komona sentado no trono. afali na kiti na bokonzi Aquele é Jesus Cristo. ye nde yesu kristo Para sempre. libela na libela É Ele. ye nde O príncipe da paz. bokonzi na bikimia É Jesus. yesu kristo O fim da história. esuka ya masolo É Jesus. yesu kristo A tema principal teme principal é Jesus. ezali yesu kristo Pregações, matei Jesus. yesu kristo Os cânticos, banzembo é Jesus. yesu kristo A inspiração, kopakolama é Jesus. yesu kristo Deus dos profetas, nzambe kati na masakoli é Jesus. yesu kristo Aquele que andou sobre as águas, etambolaki likolo na mai é Jesus. yesu kristo Ele é que é tudo para nós. azali nyonso mpo na biso Você deve dizer amém. sengeli oyoba amen Alfa e Omega, alpha mpe omega o princípio é o fim. ebandeli mpe suka Eu disse o Senhor, boye nde nkolo alobi o princípio é o fim. ebandeli mpe suka Porque quando irmã Branham está a pregar,
tangu ndeko bana mazako teya Elle nous podia se présenter assis. akoko mitalisa boye te Et ma bonne me disait assis d'ici au ndeko bana Seigneur. mazako ke boye nde elobi nkolo Pour que mpona nini elle devient falloir na part du Seigneur. esengeli alobela kowuta epai ya nkolo Est-ce à qui? kasi oyo Qui t'a falloir à qui? azokoloba awa Et elle propre. ezali ye moko Alpha et Omega. alpha mpe omega Ou principe et au fin. ebandeli mpe suka Tout pour des roses. oyo aleki na nguya Tout pour des roses. oyo aleki na nguya Oh, alléluia. aleluya Et sa déidade bonzambe oyo est suprême. eleki bonzambe Et sa nyonso déidade bonzambe oyo nous peut se comparer. bakokokisa ngo te Et sa déidade bonzambe oyo est le propre Elohim. ezali ye moko elohimu Elle qui envia vos prophètes. aza kotindaka basakoli Elle qui vigne dos prophètes. ye nde aza koyaka epai basakoli Elle a vigne couche prophète. aza koyaka na basakoli C'est sa veille. kasi mbala oyo Nous mandons prophète. atindi mosakoli te Nous mandons prophète. atindi mosakoli te Elle est propre. ye mei Descend du ciel. akiti kouta lola Tena kanomana. aye kofani na nzoto ya C'est mutu para se révéler. aye mpo mimonisa Elle sont alpha et omega. nga nazali alpha mpe omega Elles sont au principe. nazali ebandeli mpe suka Você sabe, boyebi antes da morte de Jesus, liboso na kufa na yesu ele não falava assim. aza kolobaka boye te Estava limitado. azalaki limite Ele dizia, aza kolobaka o filho não pode nada fazer mwana kosala eloko te sem o pai lhe revelar. kozanga tata alakisa ye Ele estava limitado. azalaki mpenza na limite E uma bona me disse, ndeko bana malobi sendo no corpo, kozala na nzoto ele não conhecia todas as coisas. ayebaki makambo nyonso te Só as coisas que o pai lhe revelava. kaka makambo oyo papa aza kolakisa ye Ele estava assim e dizia, o pai, aza koke pae papa revela-me. lakisa ngai Mas aqui, kasi awa depois da morte, na nsima kufa na ye da ressurreição, ya bilisekwi na ye ele foi subido ao pai. akeya matili na epa Ela papa desceu. akiti Ele se revela a João. aye komilakisa epai yohani Eu sou alfa e nga omega. nazali alfa mpe omega Eu sou tudo poderoso. nazali oyo aleki nguya nyonso Fala amém. loba amen Agora é diferente. sikoyo ekeseni Aquele que estava aí a se humilhar. oyo azalaki wana komikitisa Aí que chorava. oyo aza kolelaka Aquele que andava nas ruas de Jerusalém. oyo aza kotambolaka na babalabala ya yerusalemi Uma pessoa pobre. lokola motu moko ya mobola Uma pessoa de nada. motu moko ya pamba Aqui não brinca. awa azosaka na susu te Aqui é ele. awa sikoyo komi yende Aqui ele é poderoso. sikoyo komi oyo aleki nguya Aqui o testemunho de Jeová não chega aqui. awa batema de jehovah kokoma awa te Oh, ele é o filho. azali mwana Ele anda a ver só Jesus na forma humana. oyo bamonaka yesu na nzoto ya mutu Mas não tem força. baza na makasi te Não tem revelação bazangi emoniseli de ver Jesus depois da morte. ya komona yesu nsima ya kufa na ye Eu sou nga nazali Alfa e Omega. alfa mpe omega Aquele que é. oyo azalaki Aquele que era. oyo azali oyo azalaki Aquele que há de vir. mpe oyo akoya O príncipe. ebandeli O tudo poderoso. oyo aleki nguya Oh. Não brinca com essa aqui. São o título deles. oyo naza batitre na ye É a sua pessoa. ezali bamoto na ye Ele é tudo poderoso. azali na nguya nyonso Ele tem muita força aza na makasi mingi de mudar a tua vida. ya kobongola bomoi na yo Ele tem muita força aza na makasi de ter tudo que você ya precisa. kopesa oyo aza nango posa Ele tem tudo. aza na nyonso Tudo poderoso. ye azali le plus puissant O diabo não é tudo poderoso. satana azali na nguya nyonso O te diabo tem poder. satana aza na nguya Mas o poder do diabo nguya ya satana tem um fim. eza na suka O fim do diabo suka na satana é a morte. eza liwa Se o diabo te mata, soki satana abomi yo acabou. esili Ele não pode nada fazer. akosala su eloko te Mas tem alguém. eza na mutu moko Tem tudo poder. oyo eza na nguya nyonso Você pode morrer. okokufa Mas ele pode te chamar ainda na kasi vida. akobongisa yo kati na bakufi Pode te enterrar. bakokunda yo Ele pode te ressuscitar. ye kosekisa yo Ele é tudo poderoso. oyo azali oyo aleki nguya O homem que viveu, oyo abikaki que podia dizer, akokoloba eu tenho poder naza na nguya de dar minha ya vida kopesa bomoi na e ngai de
recupera. poko nazwango lisusu Esta manhã na poko oyo está se revelar azokomimonisa eu sou tudo poderoso. nga nazali oyo ya nguya nyonso O príncipe da paz. ebandelaso Não tem a paz sem ele. kini eza te kozanga ye Não tem a paz sem ele. kini eza te kozanga ye Ele é a paz eterna. ye azali kini ya seko na seko Ele é o caminho. ye nde nzela Ele é a vida eterna. ye nde bomoi na seko Diga amém na palavra. loba me na liloba Quando você chama o irmão Branham, ntango obengi ndeko branam não brinca. kokisakana te Tem cité alguém que levantou Jesus. soki eza na moto oyo atombolaki yesu Esse é ministério. ezali mosala oyo Ele disse: ye alobi eu venço. Eu fui enviado ngai natindamaki para que eu não possa aparecer. po ete ngai namonana te Mas foi enviado natindamaki para levantar mpo natombola o seu ministério. mosala na ye Porque a gente pode ver po bato bako komona que Jesus Cristo ke yesu kristu é o mesmo azali ndenge moko ontem, lobi hoje, lelo eternamente. eseko na seko Muito obrigado, Senhor. matondi nkolo Essa grande revelação. mpona emoniselo monene oyo Se você estava com dúvida, soki ozalaki na minekano receba a revelação. zwa emoniseli O que é a revelação? emoniseli ezali nini Jesus Cristo yesu kristu é Deus. azali nzambe O grande Jeová. jehova monene O grande. Eu vou acabar, irmão. Desculpa, irmão. Desculpa, irmão. bolimisanga nena silisa Aleluia. aleluya O grande eu sou. O tudo poderoso, o Deus todo poderoso. nzambe na nguya nyonso oyo ngai nde nazali Você pode conhecer agora a verdadeira igreja. si okoyeba eklesia oyo ya solo Tem igreja, não tem essa revelação. eza na mangomba oyo ezangi emoniseli oyo Por ele, Jesus Cristo é qualquer pessoa. mpo na bango yesu kristo azali kaka motu ndenge wana kaka Ele é só um Deus assim. aza kaka nzambe ndenge wana Mas kaka aqui temos a verdadeira revelação. kasi awa tozwi emoniseli ya solo Escuta a verdadeira revelação. yoka emoniseli ya solo A revelação é que emoniseli ezali ete Jesus Cristo yesu kristu é Deus. azali nzambe O Jeová jehova do Velho Testamento oyo boyokani ya kala é o Jesus do Novo. azali yesu na boyokani ya sika Não importa quando você tenta, eza na ntina te ndenge nini okomeka você não pode provar yo okokoka kolakisa te através da Bíblia que tem 3 deuses. ke na nzela na biblia ke banzambe bazali misato Não tem. oza na nzela wana Mas a te verdadeira revelação emoniseli ya solo nos faz entender eza kosala biso to tososola que Deus é um. ke nzambe azali kaka moko Necessário uma revelação eza na posa emoniseli para ver que o Jeová do Velho Testamento oyo okokomona ke jehova ya boyokani ya kala é Jesus no Novo Testamento. ye nde yesu na boyokani ya sika Fala amém. loba amen Satanás entrou satana akoti para tirar esta revelação. po alongola emoniseli oyo Ele não quer essa revelação. ye aboyi emoniseli oyo Mas kasi a revelação foi prometida emoniseli epesa etindilamaki que Deus vai revelar à igreja. elakamaki ke nzambe akomilakisa na Restaurar a lingomba sua igreja. akozongisa lingomba na ye Irmã Branham estava na caça. ndenge azalaki na chasse Ele veio o arco-íris. amoni arc-en-ciel Se formou. ebimi Ele olhou bem. atali malamu A voz saiu do arco-íris. mongongo ebimi na arc-iris Ele diz: na arc-en-ciel Jeová do Antigo Testamento. ke jehova na boyokani ya kala O anjo da aliança mwanzi na boyokani que andou com o povo de Israel. otambolaki na bana ya israele O anjo da aliança que fazia milagre. mwanzi na boyokani asalaki mikanusi Ele é Jesus Cristo do Novo ye Testamento. nde yesu kristo na boyokani ya sika O povo diz amém. libota balobi amen Você pode dizer amém. yokoloba amen Isso é a vitória da igreja. yango nde elongo ya lingomba Que nós sentamos. wana nde biso tofandi Ninguém nos tira essa revelação. mutu te akolongola biso emoniseli oyo Ninguém mais nos prega outro Deus. mutu te akoteya biso nzambe mosusu Nosso Deus nzambe na biso é Jesus Cristo. azali yesu kristu Aquele que andou oyo atambolaki na forma humana. na nzoto ya mutu Hoje. lelo E Ele é que Deus poderoso. ye nde nzambe na nguya nyonso Ele que se revelou em nós. ye nde bimonisi epai na biso Muito obrigado, Senhor. matondi nkolo Quando ele estava na terra, ntango azalaki ye na ele mabele pedia a Filipe saber
akokoloba na Philippe, o que eu sou? ngai nazali nani? Muitos dizem que você disse o que eu sou. Boloba na ngai nazali nani? Ele disse que Alobaki nini? você é o filho de Deus, o Cristo, o filho de Deus. Ozali Kristo mwana na Nzambe. Se você tem essa revelação, Okozwi emoniseli oyo, o diabo não pode brincar com você. Satana akosakana yo te. Vocês são vencedores. Bozali balongi. Nessa era, Na eloko oyo, vencer kolonga o diabo Satana é receber a revelação. ezali kozwa emoniseli. Se você quer vencer o diabo, Soki nalonga Satana, só receba a revelação. zwa kaka emoniseli. O povo que será construído ou edificado Libota oyo ekotongama sob a revelação likolo na emoniseli de quem é Jesus. ya Yesu, nani wana Yesu, Mesmo as portas do inferno ata bikuke ya lifelo não pode prevalecer. ekotelema ete liboso. Vocês são vitoriosos. Bozali balongi, Pois você venceu o diabo. bolongi Satana, Porque você recebeu a revelação. bozwi emoniseli. A força Makasi é a revelação. ezali emoniseli. Você pode dizer o diabo okoloba na Satana, não vai me vencer. okolonga ngai te, Porque eu sou mais vitorioso. mpona nazali oyo aleki molongi. Muito obrigado, Senhor. Matondi nkolo, Que Deus abençoe. Nzambe apambola bino. Podemos se colocar de pé. Tokotelema, Você pode dizer yo kokoloba, muito obrigado, Senhor, pela revelação. matondi nkolo mpona emoniseli. Se não tivesse essa revelação, Soki nazwaka emoniseli te, o que podia estar aí? ezali ezala ndenge nini mpona ngai? Podia estar adorando três deuses. nayanga ezala nagumbelaka banzambe misatu, Podia começar a fazer assim: na bandeki nakosalaka boye: Pai, Tata, Filho, Mwana, Espírito Santo. Molimo Santo. Amém. Amen. Você podia ser nessa confusão, olingo ozala na mabulu wana, mas Deus te tirou essa confusão. Nzambe alongole mabulu wana. Você está adorando o Deus de Israel, Oza kogumbemela Nzambe na o Israeli, mesmo Deus que Abraão adorou, Nzambe oyo atambolaki na Abrahamu, o mesmo Deus que Moisés adorou. Nzambe oyo Mose agumbemelaki, Está aqui, você está a adorar. ye nde oza kogumbemela lelo. Muito obrigado, Senhor, Matondi nkolo pela esta grande revelação. mpona emoniseli monene oyo, Tiraste confusão. olongoli mobulu Muito está a adorar Satanás ede baza kogumbemela Satana sem saber. kozanga koyeba. Na igreja, Na mangomba não adorar Satanás. baza kogumbemela Satana, Mas você, kasi yo a graça foi feita para ngolu epesemeli yo adorar Deus po verdadeiro. ogumbemela Nzambe na solo. Por que não vai lhe adorar? Poni ogumbemela ye Por te, que não vai levantar a tua mão poni otombola loboko na yo te, para lhe dizer, Senhor, po oloba na ye nkolo o que eu fiz de bom nini nasalaki ya malamu para receber essa mpo revelação nazwa emoniseli oyo de quem é Jesus? oyo Yesu. É graça para ti. ezali ngolu mpo na yo. Obrigado, Senhor. Matondi nkolo
Lève toi main. tombola loboko na yo. Obrigado, Senhor, Matondi nkolo pour que tout se révélaste. nkolo nzambe na nguya. Tu es tudo para nós. Ozali nyonso mpo na biso. Tu es o princípio e o fim. Ozali ebandeli mpe suka. Na verdade, Ya solo. em ti nós não faltamos nada, Senhor. Epa na yo tozangi eloko moko te. Tudo é possível a ti, Senhor. Nyonso ekosalema liboso na yo. Muito obrigado pela esta revelação. Matondi mpo na emoniseli oyo. Essa grande e poderosa revelação. Emoniseli ya nguya oyo. Tu ultrapassa toda a revelação Oyo eleki mimoniseli nyonso. da Bíblia Sagrada. Oyo na kati na Biblia. Temos a revelação, muitas revelações. Tozala bamimoniseli ebele. Mas a maior revelação, Kasi oyo eleki. poderosa revelação, Emoniseli oyo ya nguya. é de saber Eza nde koyeba. quem é Jesus. Nani wana Yesu Kristo. Nós lhe conhecemos, Biso toyebi ye. que Ele é nosso Deus. Ye nde nzambe na biso. Ele é nosso Salvador. Ye nde mobikisi na biso. Ele é nosso Boaz, Ye nde bowazi na biso. nosso Redentor. Ye nde mosikoli na biso. Ele é a pedra angular. Ye nde libanga na moto. Ele é a pedra da perfeição. Ye nde libanga oyo ya mutu. Seu nome é Jesus Cristo. Kombo na ezali Yesu Kristo. Que teu povo diga amém. Popo liboto na liba amen. E que ele seja abençoado por esta revelação. Te bapambola mpona emoniseli oyo. De ouvir este mistério Koyoka mabombami oyo. de Jesus Cristo. Ya Yesu Kristo. Muito obrigado, Senhor, Matondi nkolo. por meter de restaurar a tua igreja. Olakaki okosongisa elingomba. De se revelar no tempo do fim. Omimonisa na ntango na suka. Para fazer isso. Toza kosala yango. Muito obrigado, Senhor. Matondi nkolo. Muito obrigado, Senhor. Matondi nkolo. Muito obrigado, Jesus. Matondi Yesu. Muito obrigado. Matondi. Assim que ouvimos esta palavra, Ndenge toyoki na liloba oyo. como ouvimos, Ndenge toyoki. somos abençoados. Topambolami. Como nós dizemos amém naquilo, Ndenge tolibi amen na yango. somos abençoados. Topambolami. Porque está escrito, Po ekomama. quando o sacrificador Ntango nganga nzambe. fazia a leitura Aza kotangaka. da tua Ya palavra liloba na yo. na casa do Na Senhor, ndako na nzambe. o povo que estava ouvindo Lipoto baza koyokaka. estava a ser abençoado. Baza kopambolama. Hoje é a mesma. Lelo mpe ndenge moko. Eu também estou aqui a repetir Nga mpe nazaka kozongela. esta palavra. Liloba oyo. Deixa que teu povo Ke libota na yo. não saia na mesma. Babibima te ndenge moko. Mostra que tu é o mesmo. Lakisaka ezali ndenge moko. Ontem, Lobi. hoje, Lelo. eternamente. Pe seko na seko. Assim que eles estão a dizer amém, Ndenge baza koloba amen. deixa que a bênção de Deus Ke lipamboli na nzambe. entre na vida de cada um de nós. Ekota na bomoi na moko na moko. Em nome de Jesus, Na kombo na Yesu. a força de Deus Makasi na nzambe. entra na vida de cada um de Ekota na nós. bomoi na moko na moko. Tudo que é contrário Nyonso eza na bokeseni. sai das nossas vidas. Elbima na bomoi na biso. Em nome de Jesus, Na kombo na Yesu. nos dá revivamento Pesa biso kolamuka. da vida de Deus Bomoi na nzambe. na nossa vida, Pai. Kati na bomoi na biso. A verdadeira revelação Emoniseli ya solo. é você próprio viver em nós. Ezali yo moko kobika kati na biso. Nós queremos assim, Pai. Tolingi nde boye. Porque você disse ao Pedro, Olobaki epa Petelo. não é o sangue, Eza makila te. não é alguém que te revelou, Eza te moto alakisi yango. é meu Pai Ezali tata na ngai. que te revelou. Ye nde amonisi yango. Deixa que a tua vida em nós Sino bomoi na yo kati na biso. revela Jesus Cristo Elakisa Yesu Kristu. nas nossas vidas, Na bomoi Pai. na biso tata. Perdoa nossas dívidas, Limisa mabunga na biso. perdoa nossos erros, Limisa mabunga na biso. perdoa nós aonde que caímos. Limisa biso place esika tokwei. Vem nos levantar mais uma vez. Ya kotelemisa biso lisusu. Estenda a tua mão, Tya loboko na yo. tira da lama onde que estiver Longola biso na potopoto. e nos faz mais andar. Mpe tambwisa biso. Muito obrigado, Senhor. Matondi nkolo. Que a glória seja para ti. Tika nkembo ezonga epa na yo. Em nome de Jesus Na Cristo. kombo na Yesu Kristu. Amém. Amen. Que Deus abençoe. Nzambe apambola bino.